Boa noite, amigos das redes sociais. Delegado Federal Eguchi, iniciando essa live que é muito interessante, principalmente pelo momento político que o nosso país passa. Nós hoje temos alguns convidados super especiais que irão comentar esse assunto interessantíssimo para toda a população, principalmente, que estamos prestes a ter uma eleição para prefeito e vereadores. Então, eu gostaria de apresentar o Dr. Fábio Garcia. Dr. Fábio Garcia é membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral, advogado eleitoral e foi juiz do TRE, juiz eleitoral do TRE do estado do Amapá. Obrigado pela presença, doutor Fábio. Também temos o doutor Anderson. Doutor Anderson é historiador, cientista político e assessor parlamentar no Senado Federal. Então, temos uma pessoa altamente capacitada para comentar um assunto de tal importância. Esse assunto de tal importância é um assunto muito importante para que a população saiba o quanto vale seu voto. Por isso que iniciamos dizendo qual o preço e qual o valor do voto, que são duas coisas distintas. Duas coisas distintas. E temos também o jornalista Emanuel Vilaça, predispôs a participar, agradeço de coração. Está cursando em Cambridge, na Inglaterra, está fazendo um curso de gestão de negócios e mais dispensa apresentações. Emanuel Vilaça, que trabalhou muito tempo nos telejornais paraenses. Essa nossa live é um pequeno vídeo que vai retratar quando se vende o voto. Bem, o que aconteceu? Fui no posto de saúde, o médico me passou a receita, fui no dia ele cheguei lá, não tinha remédio, fui à farmácia, cheguei na farmácia, o remédio é quanto? R$75. Eu peguei o meu voto, né, vendi o meu voto por R$50 para um vereador, quer dizer, para mim não adiantou nada. Quer dizer, eu vendi o meu voto por nada, para quê? Se eu tivesse votado numa pessoa honesta, eu não tinha gasto esse dinheiro. Se ele está comprando voto, ele vai ser corrupto, porque se ele fosse pela honestidade mesmo, pelo voto, ele estava trabalhando para ter remédio no posto de saúde. Eu mesmo acho que me corrompi. Nós estamos sendo besta de dar um voto para uma pessoa dessa, desonesta. O dinheiro que eu vendi meu voto, eu gastei muito mais ainda. Gastei R$78, né? E não adiantou nada. Então, esse vídeo explica bem o assunto da nossa live. Em 2015, o TSE fez uma pesquisa e percebeu que 28% a 30% dos eleitores ou já tinham vendido o voto ou conheciam alguém que tinha vendido o voto. E no meu ponto de vista, como delegado de Polícia Federal, eu acredito que a corrupção na política se inicia nesse momento. Esse voto sendo vendido, e imagina esse político fazer nos 4 anos do mandato dele. Provavelmente ele vai ter que ressarcir os bolsos com dinheiro de corrupção. E vai faltar merenda nas escolas, remédio nos hospitais. E, principalmente, ele retira a esperança do povo. Então, vamos, assim, antes de tudo, queria agradecer a presença também, o convite que foi feito para a doutora Solange Mota, vice-presidente da FIEPA, mas por motivos particulares ela não pôde participar, e a doutora Aline Guimarães, médica, motivos profissionais, não pôde participar.
dar prosseguimento com... Gostaria de ouvir primeiro o doutor Fábio Garcia. Doutor Fábio Garcia, eu gostaria que você desse a sua opinião sobre os problemas, principalmente os problemas criminais a respeito da venda do voto, que trabalhou como juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Doutor Fábio, por favor. Boa noite a todos e a todas. Everaldo Eguchi, delegado federal, uma grande pessoa, uma grande personalidade. Quando você fez o convite, eu não poderia deixar de aceitar. É uma honra estar nessa, nem que seja virtualmente, a sua presença. Tenho certeza que você tem muito a colaborar. Em relação ao aspecto jurídico, processual, da compra de votos, é importante a gente explicar, até para nosso web espectador entender, que ele está exposto no artigo 41A da Lei das Eleições, que é a Lei 9.504. A compra de votos nada mais é do que você oferecer, doar, prometer ou entregar qualquer vantagem ao eleitor com a finalidade de obter voto. Isso é o que trata o artigo 41A da Lei das Eleições. Para sua caracterização, Everaldo, é muito importante que o TSE já definiu isso, que fique muito claro, que haja caracterizado 3 elementos. Primeiro, a prática destes verbos que eu falei: doar, ofertar, prometer ou entregar. Qualquer vantagem para o eleitor e a existência desse eleitor. Então não adianta ele chegar e dizer que ele entregou, como ele candidato de Belém, que ele entregou para o eleitor de Marituba. Então é importante que fique caracterizado que é um eleitor da capital paraense. E, por último, um elemento subjetivo do tipo, que é exatamente a obtenção do voto. Essa obtenção do voto, Everaldo, a legislação ela veio se atualizando. E que antes precisava ser verbalizado esse pedido, a legislação hoje deixa clara que não precisa mais verbalizar. Vale a mera presunção de que houve, com aquela doação, oferta ou promessa de vantagem, a intenção de adquirir aquele voto. E aí vem a sua pergunta. Qual o crime? O crime do 41A, da Lei das Eleições, é o mesmo do 299 do Código Eleitoral, que é o crime de corrupção eleitoral. E aí nós vamos, eu tenho certeza que você deve ter outras perguntas, outras curiosidades, a gente vai aprofundar um pouco mais aí no tempo. Ok. Obrigado, meu amigo Fábio Garcia, grande conhecedor, estudioso do direito eleitoral, um dos principais advogados eleitorais da região norte, meu amigo pessoal, colega de faculdade, muito obrigado pela sua participação, sei do seu conhecimento na área. E, bem, vamos ver agora, vamos ouvir o Anderson, que é Anderson Costa, historiador, como cientista político e principalmente como assessor parlamentar. Doutor Anderson, com toda essa sua experiência e conhecimento na área política, o senhor acha que a corrupção, de interferência da corrupção na educação e principalmente o país seria diferente se não houvesse tanta corrupção? Boa noite a todos. Queria abrir cumprimentando o nosso querido Everaldo Eguchi, Polícia Federal, no qual eu nutro uma enorme admiração. Para mim é uma honra estar aqui. Nosso doutor Emmanuel Vilaça, nosso jornalista. Cumprimentar também o doutor Fábio Garcia e cumprimentar principalmente você do outro lado, seja
no celular, seja no computador, pelo Face, pelo Twitter, depois pelo YouTube. Então, para nós, é sempre de muito prestígio você emprestar os seus ouvidos para esse debate tão importante quanto esse. Me cativa muito. Eu vou, obviamente, me policiar aqui. Se deixar eu falar, eu falo 10 horas sobre isso, que é um tema bem sucinto e objetivo. Eu abro a resposta, doutor Eguchi, dizendo o seguinte, que esse não é um problema novo. Enquanto cientista político, historiador, eu faço questão de... A nossa república foi a mais tardia da América. Nós só vamos se transformar em república no final do século XIX, 1889, na boca do século XX já. Então, para os ouvintes do outro lado, república quer dizer res pública, coisa pública. E no meio dessa coisa pública, a nossa república não nasce pública porque nós não tivemos direito ao voto na proclamação da república. E quando veio a nossa primeira Constituição, eu não tenho, infelizmente, relógio para isso aqui, para a gente historiar mais coisas, mas numa outra oportunidade pode historiar mais isso, a população ficou excluída. Menores de 21 anos, analfabetos, mendigos, padres, soldados, enfim. Que votavam, o voto era cabresto, porque havia um sistema, na época, chamado de coronelismo, onde, diante de uma república não pública, diante de um Estado ausente, de cuidado público tinha muito pouco, chamados coronéis, a regência política aproveitavam a ausência desse Estado, os ouvintes do outro lado, chamado de clientelismo, onde, se o povo não tinha, eu te dou a comida. Mas você vai, inclusive, votar em quem eu quiser. Não precisa de madeira para construir a sua casa, a sua chocolate, mas tem que cumprir as ordens do coronel, inclusive, em quem o coronel mandar. Essa nação vamos chamar de voto presto. Então, o voto era altamente controlado a partir da miséria das massas. O grande problema é que, quando eu tenho controlado os prestos, o Senado, e é uma das obrigações históricas, dentro da ciência política, o porquê tem um país tão bom, em termos naturais, eles tão grandes, mas, ao mesmo tempo, tão pobres. Mas a gente tem medo. Como errar, sem nenhum de errar. Uma das explicações disso é exatamente essa cultura da venda do ócio. Nesse contexto histórico, essa cultura da República Velha, desde a época do processo oitocentista do século XIX, e, infelizmente, hoje, mais muita esperança está sendo construída. E mais um é um serviço enorme de construção. Então, entenda, a venda e compra de não é algo novo, mas não quer dizer que nós vamos normalizar. E por que nós não podemos organizar isso? Porque eu diagnostico sem medo. Sem risco nem de errar, que isso é um dos cânceres que existe na política brasileira. E que, se não vai ser definitivamente combatido, não for apoiado pela população do Brasil, em votar em quem você acredita, não que me oferece dinheiro, mas sim resposta. Se isso não mudar, isso vai encaminhar no progresso. Qual é a razão? Cultura histórica. Precisa ser combatido. E ele é um dos diagnósticos da ciência política de problemas nós temos. Então, como você viu no vídeo aí, se você é saúde, quer educação, se você quer que o seu governante, que é um servidor público, sirva o público, cobre, não dinheiro, cobre proposta.
Não aceite dinheiro, aceite sinceridade, objetividade e que o servidor público saiba que ele tem a função de nos servir. Porque a coisa é pública, é minha, é sua, é nossa. Doutor Anderson, que nos agraciou agora com uma verdadeira aula de história das nossas eleições. E eu também concordo, eu sou servidor público e eu acho que o nome já diz tudo. Eu tenho que servir o público e não me servir do público. Agora vamos ouvir o doutor Emmanuel Vilaça, grande jornalista, vários anos de cobertura nas ruas, nos estúdios, de eleições, então, diversas eleições que deve ter feito a cobertura. E ele deve ter muito a contribuir com suas experiências pessoais. Então, eu gostaria de saber do doutor Emmanuel Vilaça, nesses seus anos de cobertura, nas ruas principalmente, um caso específico, ou alguns casos específicos que mais chamaram a atenção. E, principalmente, o que eu gostaria de saber, por ele estar morando na Inglaterra, a visão dele, o que é que ele pode trazer de ensinamento para o eleitor brasileiro sobre esse grave problema que aflige a nossa população. Doutor, dê a sua opinião a respeito desse fato tão interessante. Eu acho que o doutor Emmanuel Vilaça está com um probleminha no áudio dele. Doutor, veja se seu microfone não está desligado aí na tela. Pode ser que esteja desligado. O pessoal aqui da técnica está me informando que o problema deve ser no áudio do doutor Emmanuel Vilaça. Então, vamos aguardar. Alô? Eu acho que ele... Não conseguimos contato por enquanto. Mas o que eu queria deixar claro aqui para todos os nossos seguidores nas redes sociais, que posteriormente nós vamos escolher algumas perguntas dos internautas e vamos esclarecer algumas dúvidas, até porque temos que utilizar todo o conhecimento jurídico, histórico, eleitoral que está sendo transmitido nessa live. Dr. Fábio Garcia, ex-juiz do Tribunal Regional Eleitoral, Dr. Anderson, que é historiador e cientista político. Eu queria dizer o seguinte: quando forem a população, isso é um esclarecimento para a população como uma experiência pessoal como delegado de Polícia Federal. Você que sabe de algum problema a respeito da compra de voto, denuncie. Nós temos o Ministério Público Eleitoral, nós temos a Polícia Federal e nós temos alguns aplicativos que podem ser utilizados para denúncias, como o Pardal, um aplicativo que foi criado só para se receber denúncias de compra de voto. E também tem o Contra o Caixa 2. São aplicativos muito interessantes que têm o acompanhamento das autoridades para investigar, para verificar as denúncias. E vocês têm que saber. E, doutor Fábio, infelizmente o doutor Emmanuel Vilaça ainda não tivemos retorno do áudio dele, e vamos dar continuidade aqui com o doutor Fábio Garcia, que tem muito, muito, muito a nos oferecer de conhecimento jurídico e conhecimento, e sua experiência como juiz eleitoral, principalmente. Doutor Fábio, eu acho que a corrupção na política começa com a venda do voto ou com a compra do voto. E eu também sempre digo que não existe político corrupto. Existe político que é eleito
e se torna corrupto, se torna um político. Quer dizer, existe corrupto que é eleito e se torna político. Ele já era corrupto no início. Fale um pouco de sua experiência como juiz no Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, de preferência contando algum fato que tenha chamado a atenção referente à compra de votos, doutor Fábio. Bom, Everaldo, primeiro eu queria pedir desculpa ao doutor Anderson, não faltei na minha primeira fala. Doutor Emmanuel Vilaça, também, que nos escuta, um grande abraço, uma saudação muito grande para você nesta noite. Como juiz eleitoral, eu tive a oportunidade de conhecer a justiça eleitoral por dentro. Eu tive uma experiência que foi muito salutar e quebrou alguns paradigmas, inclusive preconceitos que muitas vezes as pessoas não sabem do lado de fora. Você acabou de relatar aqui os diversos canais que nós temos à disposição para denúncia de compra de voto, de caixador, de corrupção eleitoral em si. Ou seja, a Justiça Eleitoral, apoiada pelo Ministério Público Eleitoral, pelas Polícias Civil e Polícia Federal, até a própria Polícia Militar também, através das suas rondas ostensivas, tem trabalhado constantemente durante o período eleitoral para evitar e combater esse tipo de corrupção eleitoral. Agora, hoje, Everaldo, todos nós temos um aparelho, qualquer pessoa tem um smartphone na mão, com câmera, com gravador, e que pode captar em locais públicos essas imagens e apresentarem para a justiça e encaminharem através do Pardal ou através até do canal de WhatsApp que é ofertado para isso. Essas gravações de vídeo que são feitas em locais públicos já está hoje autorizado pelo TSE como uma prova lícita. Então, não se trata de uma invasão de privacidade. Eu estou vendo e flagrando em local público ocorrer uma corrupção eleitoral. Eu posso fazer um vídeo, uma gravação daquilo. Porque se deixar só para prova testemunhal, fica muito difícil. Agora, com o advento da emenda constitucional 107, ficou muito restrito o tempo de protocolo dessas ações de representação do 41A ou até mesmo por corrupção eleitoral. A gente tem um limite que é a data da diplomação, que é dia 18 de dezembro. Essa data da diplomação, ela não se prorrogou, ela não se adequou à nova data da eleição. Então, hoje nós temos o segundo turno, que é 29 de novembro até 18 de dezembro, um tempo muito curto para que o Ministério Público Federal, para que o Ministério Público Estadual faça, junto com a Polícia Federal e a Polícia Civil, as investigações necessárias para buscar essa comprovação. Então, é preciso que a própria população do Estado, o cidadão que está vendo um corruptor, ele tome essa iniciativa. Agora, não posso deixar de observar, Geraldo, que existe quase que uma lenda urbana quando se fala em venda, aliás, em compra de voto. Esquecem que a venda de voto também é crime. É crime punível, inclusive, com a prisão do cidadão por reclusão até 4 anos. Ou seja, então tem que ter cuidado também a população e não achar que ela está ilesa porque ela está vendendo voto. Fora todo o prejuízo que ela vai ter durante, como você bem falou, durante todo o mandato daquele político que, durante já o período eleitoral, estava disposto a comprar voto, ou seja, praticar crime, praticar corrupção eleitoral. Imagine no mandato sobre o poder de administrar o dinheiro público, que é produzido graças ao suor do seu trabalho, dos impostos pagos. Então, acho que tem que haver uma reflexão, uma revolução para que a população entenda o quanto é inviável e extremamente perigosa essa prática. Doutor Fábio aí tocou num ponto interessante sobre o tempo que tem para se impetrar uma ação.
E isso leva ao que eu venho sempre falando. Eu não me preocupo com o grito dos maus, eu me preocupo com o silêncio dos bons. As pessoas de bem têm que gravar, têm que filmar, têm que denunciar, porque elas tenham certeza que isso vai levar a algum resultado. Eu tenho experiências práticas como delegado federal de que nós tiramos prefeitos que compraram votos. Mas aí o nosso amigo doutor Emmanuel Vilaça já está com áudio, retornou, e ele vai dar uma palhinha aí de sua experiência como jornalista, deve ter muito a nos ensinar, a nos contar, deve ter muitos casos reais de compra de voto, mas principalmente o que eu queria ouvir, doutor Emmanuel Vilaça, é a experiência dele em Cambridge, na Inglaterra. O que é que ele traz para que o nosso processo e o nosso sistema político se torne um sistema político mais correto, com menos interferência dessa corrupção? Doutor Emmanuel, por favor, dê sua opinião a respeito desse tema. Boa noite a você, Reinaldo. Obrigado pelo convite. Boa noite ao mestre Fábio, ao doutor Fábio, ao doutor Rodrigo, ao doutor Anderson. Aqui o sistema de governo, de eleição da Inglaterra é diferente como é no Brasil. Aqui é como se funciona da forma como se fosse como que iriam aprovar no Brasil de eleições de votação pelo seu candidato por territórios, por zonas, por regiões. E aqui a coisa é disputada, mas o povo não briga para ir numa urna eleitoral, porque aqui não é obrigatório o voto. Vive aqui no sistema que é monárquico, porém ele é um sistema não facultativo, ele é um sistema que tem a Câmara dos Lordes, tem a Câmara dos Comuns e elege o primeiro-ministro, ou seja, ele é parlamentarista. E a população aqui, ela não vai em peso às urnas, porque muitos também desacreditam dos políticos, como nós no Brasil desacreditamos também, como boa parte desacredita. Até as pessoas não querem deixar que o voto seja obrigatório, porque as pessoas podem não ir e não termos um percentual que possa dizer que valeu a pena escolher. Quanto à questão das histórias, dos 40 anos que eu tenho de jornalista, eu acho que até eu me sinto um pouco como o filósofo Diógenes de Sinopos, que viveu em Atenas e Corinto, né, na Grécia, por volta de 413, 326 anos antes de Cristo. O que o Diógenes era um filósofo que não morava numa casa, morava nas ruas da Grécia, de Atenas, e habitava num barril, um barril de madeira. E durante o dia, ele pegava uma lamparina e saía durante o dia para procurar um honesto. Então, no meu tempo de jornalismo, o que nós vimos muito eram os caminhões chegando com tijolos, no início da carreira, tijolos, telha, e muitas invasões. No Pará, muitos bairros do Pará, em Belém, cresceram em função de que os políticos naquela época davam uma madeira, davam uma telha, davam um tijolo, e as pessoas iam se fixando nessa região. Onde essas regiões hoje, lá, inclusive, você tem uma terra firme, que de terra firme só tem o nome, e outros bairros também, em que não tem nenhuma infraestrutura sanitária, porque essas pessoas, muitas avós, bisavós, se contentaram apenas com o que estava por cima, com o que aparentava existir, ou seja, acreditava no candidato, porque ele está fazendo um bem naquele momento, e nunca pensou num bem comum para a família. E até hoje, muitos pagam por isso. As pessoas berram, choram e a coisa não acontece. Nós temos aqui, por exemplo, a macroveragem de Belém. Nós temos há quanto tempo, desde o prefeito, como era o doutor Almir Gabriel. E parece que é uma dificuldade. O dinheiro já veio pessoal do Japão, já veio de outros países, e a coisa não acontece. O que acontece, a dificuldade, por exemplo, do povo acreditar, muito é por falta da educação. Eu não diria que a venda do voto, seria uma cultura, porque quando se fala em cultura, eu acho que tem que ser uma coisa positiva, não pode ser uma coisa negativa como acontece. O povo,
na Inglaterra tem educação, mas ele também não acredita muito no político. Porém, as coisas na Inglaterra acontecem com maior velocidade. Salvo engano, em 2018, um integrante da Corte dos Lordes, né, da Câmara dos Lordes, ele foi preso dentro de um hotel com uma prostituta, porque a prostituta resolveu chamar a polícia, porque durante todos os encontros de carinhos, ele chegou a dizer que estava pagando o serviço dela com verba do gabinete. E ela procurou a polícia, para você ver que a prostituta também tem uma dignidade, e muita dignidade. Foi denunciou a polícia porque se sentiu roubada, porque aquele da Câmara dos Lordes estava pagando com o dinheiro que era dela, que era dinheiro do povo, porque ela faz parte do povo. As pessoas muito confundem. O Estado, o que é o Estado? O Estado é o território. Não, o Estado é o povo. O nosso professor Anderson pode até esclarecer um pouco para as pessoas a respeito disso. O Estado é o povo, o governo são aqueles que nós elegemos. E damos o poder, delegamos o poder a eles para mexer com o nosso dinheiro de cada dia. As mazelas na Inglaterra tem as mazelas, eu até perguntei ao professor que eu fiquei indignado. Um país de primeiro mundo, eu andava e encontrava chão de papudinhos aqui, as pessoas que bebem e dormem na calçada, que vivem na rua, os sem teto. Lá existe a mesma coisa, né? Lá tem um outro nome. E, as pessoas, eu perguntei às pessoas, por que num país de primeiro mundo, o cara está lá na rua, estragado, bebendo? O que o professor disse para mim? É porque eles têm o direito, a escolha é deles. E nós não estamos atrás. A Bíblia diz que estamos usando o livre-arbítrio para seguir a Deus ou não. E lá, o governo respeita isso. Quanto tempo tem para ele? É o seguinte, olha, essas pessoas que estão deitadas na rua, um tem mestrado, um tem doutorado, um tem pós-doutorado. O problema lá é a droga, é a bebida. Agora, quando chega, eu perguntei, quando neva, como é que as pessoas vão morrer? Ele não. O governo prepara uma casa com uma cama limpinha, uma água quente, eles tomam um banho, uma sopa, dão uma alimentação e eles não ficam na rua. Né? Então, essa dificuldade, a gente chega no país de primeiro mundo e diz, poxa, mas eu pensei que eu não ia encontrar isso aqui. Mas, poxa, eu estou na Praça da Batista, vendo as pessoas deitadas na rua, comprando a garrafinha de cachaça, a botija de cachaça no supermercado. Poxa, mas nós devemos o seguinte, nós somos seres humanos em qualquer parte do mundo. Em qualquer parte do mundo. E eu mesmo já votei candidatos que decepcionaram muito. Outros que eu não votei fizeram um bom governo, tiveram um bom mandato. Então, eu ainda me sinto um pouco como Diógenes, o filósofo grego, há 400 anos antes de Cristo, em que, não dormindo no barril, mas me sentindo como uma lamparina durante o dia, procurando um homem honesto. É interessante as experiências do Dr. Emanuel Vilaça. A diferença só que lá, como ele falou, na Inglaterra, é uma opção da pessoa morar na rua. Aqui no Brasil, é uma necessidade. Ele mora na rua porque não tem onde morar. Ele não tem a opção de um local melhor ou de uma vida melhor. Não tem a opção nem a oportunidade. E aqui no Brasil, muita gente não percebe que a compra de voto é ilegal, ou não tem conhecimento mesmo, e acha natural a troca de voto por benefícios. Exato. E inclusive, doutora Aline Guimarães, que estaria presente conosco nessa live, e infelizmente por motivos profissionais não pôde vir, teria muita experiência para nos passar, porque uma das formas de compra de voto que mais percebemos são os exames médicos, as consultas, e numa hora de necessidade o corrupto se beneficia dessa fragilidade da população. Mas eu queria ouvir agora o doutor Anderson. Ele já deu uma aula como historiador e como cientista político. Agora queremos ouvir sua experiência como assessor parlamentar, convivendo com diversos políticos no Congresso Nacional que só estão lá porque se utilizaram desse artifício para conseguir um mandato. Doutor Anderson, comente um pouco a respeito do seu dia a dia no Congresso. Isso,
pergunta difícil, mas nosso vídeo aí do outro lado, eu estou mais eu acho que esse debate, bate-papo, o serviço público que está acontecendo aqui, eu contei. Grande parte dos parlamentares, né? Alguns sabem hoje, mas o público aí do lado tem que entender o seguinte: a nossa República ela é pautada num tópico chamado social. Alguns países, no país de João Louco, é o caso da Inglaterra, e outros países no Brasil, no contrato social de Jacques Rousseau, no contrato social soniano. De uma maneira ou de outra, para o público aí entender o que é contrato social. Alguém disse aí, nosso jornalista Vilaça, qual é o contrato? O povo elege governante, não é? Elege um político, enquanto para isso, delegamos poder a ele, o poder nosso, é meu, é teu, porque a coisa é pública. Nós delegamos poder político a esse governante, e no contrato social da política, a obrigação dele é nos servir. E esse contrato pode ser renovado, no caso do Poder Executivo Municipal, Estadual ou Federal, em 4 anos, no caso do município. E no caso do Legislativo, também, no caso do Federal, são todos juntados. O voto, você mesmo quebra esse contrato. E você outorga ao outro a obrigação de servir. Então, muitos que chegam no Congresso, nós queríamos lá, muitos que chegam no Congresso já chegam presos nas costas de cumprir o contrato, na cabeça deles já pagou antes. Não seja pagou antes, seja por uma consulta, seja por R$1, seja por uma telha, por um tijolo, a própria pessoa que compra, na cabeça dele, já quer o contrato e não tem a obrigação de cumprir esse contrato social. Seja a luz do pensador João Louco, seja a luz do Jean-Jacques Rousseau. Entenda, quando você abdica de um processo monarquista, que não é o caso da Inglaterra, que a Inglaterra é uma monarquia parlamentar, o rei, quem governa o parlamento, é o representante das massas, é o representante do povo. No caso do Brasil, isso é melhor ainda. Nossos governantes, nós temos um regime parlamentarista. Nesse contexto histórico, ao você vender o seu voto, você negocia o seu voto, você desobriga o político de olhar para você como cidadão. Então, quando nós adotamos uma república, nós deixamos de ser súditos. Mas, cidadão, qual a diferença para que estamos escutando ou pelo WhatsApp, ou pelo celular, ou computador, ou qualquer outro aplicativo? O cidadão ama o seu rei. O súdito ama o seu rei. O cidadão ama o seu país. O súdito é fiel ao trono, o cidadão é fiel à sua pátria. Então, o dinheiro que vem, que vai, não é dele, é meu, é seu, é nosso. E o contrato é você delegar o poder em troca desse poder que ele recebe seu, o contrato é usar o seu dinheiro, o nosso dinheiro, para lhe servir. Responder a sua pergunta, meu querido delegado, doutor Eguchi. Muitos lá chegam sem esse piano nas costas, porque o contrato já foi rompido no início, antes dele começar o mandato. E foi quebrado de forma muito barato, por uma consulta. Então, os 4 anos que tem, cabo dos 8 anos, no caso do Senado, a desobrigação dele é muito grande, a ação é menor, porque na ótica dele, ele já pagou por isso. Então não tem. Você, doutorado, entenda, cada vez que você vai assina um contrato social. Vou repetir para quem não escuta nada. Quando você vai, você está assinando um contrato. Que contrato você delega poder a alguém, e esse alguém que você elegeu tem obrigação cumpriu o seu contrato, que é de servir com saúde, com educação, com assistência. Mas quando você vê antes do contrato ser assinado,
já foi queimado. É muito interessante aí o que o doutor Anderson falou. Eu costumo falar que quem vende o voto é cúmplice daquele político corrupto. E ele não pode cobrar, porque naquela venda, naquele valor da venda do voto, ele vendeu 4 anos de mandato e não só 1 minuto de compra ou venda. E é muito importante e interessante essa explicação do Dr. Anderson. Eu queria, antes de passar para o próximo tema, só que o Dr. Fábio Garcia nos esclarecesse, com sua experiência de juiz eleitoral. Eu sempre falo que nas minhas experiências como delegado de Polícia Federal, atuando nas eleições, o que mais se vê na compra de voto é que o corrupto que quer ser político e que muitas vezes consegue, ele costuma comprar o voto e costuma tirar foto, tirar cópia ou pegar o número do título de eleitor como uma forma de transmitir para o eleitor assim: você vai ter que votar em mim porque eu vou saber que você votou em mim, eu estou com o número do seu título. E isso é mentira, isso não existe, ninguém sabe quem foi. Cada pessoa que vota não fica registrada, o voto dela não se registra na máquina, só se registra a totalidade dos votos. Se alguém quiser saber quantos votos tem naquela urna, ele vai saber a quantidade, mas não vai saber o voto de cada eleitor. Doutor, só uma explicação a respeito desse tema. Geraldo, é interessante. Eu já tenho, acho que, mais de 15 anos de experiência na advocacia eleitoral e eu conheço todo tipo de história nesse sentido. Eu lembro de uma eleição que pegaram um determinado eleitor com a metade de uma nota de 50 e depois que ele voltasse da urna ele receberia a outra metade da nota de 50. Depois ele ia colar. Tem cada história incrível que as pessoas inventam que é impressionante. Eu já cheguei a ouvir pessoas dizerem que para ficar tranquilo que ele vai confirmar não só quem votou nele, mas ele vai confirmar se a pessoa não votou nele. Tem uma série de lendas que correm no meio dessa situação, envolvendo principalmente a urna eletrônica, que chega a ser cômico. Eu ouvi falar de determinado candidato que chegou direto, segundo ele, de um hacker que colocaria ele com mais votos na urna eletrônica. Não existe isso. Como eu disse na outra pergunta, eu conheci a fundo. Existe no TRE, só para vocês terem uma ideia, no TSE, um concurso de hacker, que ele premia, inclusive, para quem consegue, de uma certa forma, burlar a urna eleitoral. E o máximo que conseguiram, e já fazem alguns anos, foi danificar uma determinada urna. E que isso teria um reflexo, porque, por exemplo, em uma campanha para vereador, aquela secção ele vai ter mais votos. Então, ele conseguiria, em tese, danificar aquela urna. Só que hoje nós já temos, inclusive, expedientes e tecnologia para poder recuperar aqueles votos. É extremamente sigiloso, não existe essa invasão. Eu vou além. Se eu não me engano, hoje, eu estou falando do Amapá, mas sou sócio do Clube Assembleia Paraense. Se eu não me engano, hoje, a Assembleia está fazendo uma eleição remota pela internet. Ou seja, usando a tecnologia do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Eu defendia isso, inclusive, antes de falarem em mudança da data das eleições, eu defendia isso. Eu conheço a tecnologia da justiça eleitoral, ela é extremamente competente e tinha, sim, capacidade para fazer uma eleição remota. Os melhores profissionais de TI do Brasil
estão dentro da Justiça Eleitoral. Chega a ser impressionante a quantidade de barreiras que tem para garantir a lisura dessa eleição. O máximo que a pessoa vai conseguir é buscar a quantidade de votos que ele teve em determinada sessão. Agora, quem votou nele, isso é uma lenda, isso é mentira, e eu garanto, porque eu já estive lá dentro. Então, é muito importante essa resposta. Do doutor Fábio Garcia, porque ele foi juiz eleitoral e ele é um estudioso do direito eleitoral. É bom que o eleitor fique bem atento a essas informações. Pode dar número de título, pode dar cópia do título, que não vai interferir na sua identificação perante a urna. E tem uma pergunta aqui de um dos internautas que... Oi. Posso só complementar, querido? Desculpa te interromper. Mas está dentro dessa resposta. Há um tempo atrás, foi vinculado também, durante o período eleitoral, no dia da votação, determinado eleitor tirando foto dentro da urna ali para mostrar em quem ele estava votando. Isso hoje é crime, conforme a Justiça Eleitoral e a própria legislação determinou. Então, não há como passar recibo mais. Esqueçam que se ele for pego dentro da urna, tirando foto da urna eletrônica, ele vai ser preso em flagrante. É só para complementar, meu querido. Muito obrigado. Não, mas fique à vontade. Não só o Fábio, mas doutor Anderson, doutor Emmanuel, se tiver, pode interferir se tiver algum fato a esclarecer, alguma experiência a transmitir. E temos aqui uma pergunta dos internautas, que eles estão... seria direcionada também ao doutor Fábio Garcia. Quais as punições para quem vende o voto como juiz eleitoral? Geraldo, para quem vende voto, você está me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Para quem vende voto, para quem vende, aliás, me repita a pergunta, para quem vende ou para quem compra? Para os dois. Tá, então vamos lá. Para quem compra voto, ele está sujeito não apenas a sofrer uma representação ou uma AGE, que é ação de investigação judicial eleitoral, pelo 41A. Esta AGE, caso procedente, ele vai sofrer uma multa que varia entre 1.000 a 50.000 o FIR. Ele tem também uma condenação por inelegibilidade. Aliás, ele tem ainda uma condenação por perda tanto do registro de candidatura como do seu diploma, ou seja, ele vai perder o mandato ao qual ele tanto trabalhou para conquistar. Vai também ficar inelegível por consequência da Lei das Inelegibilidades, que é a Lei 64 de 90, por 8 anos, sem poder se candidatar, e ainda está sujeito à ação penal, onde tem como pena máxima 4 anos de reclusão e mais ainda de 1 a 15 dias multa. Muito obrigado, doutor Fábio. Que o eleitor precisa ficar atento a essas penalidades. Como a gente tem prazo, não pode se estender muito. Eu sei que vocês deixaram afazeres domésticos, doutor Emmanuel Vilaça, doutor Anderson, doutor Fábio. A gente vai aproveitar esse bate-papo interessante com todas as experiências que vocês nos trouxeram, com todo o conhecimento jurídico eleitoral, para iniciar um movimento Não Venda Seu Voto. Esse movimento nós vamos dar início com essa live, nós vamos fazer atrás de adesivos, nós vamos fazer adesivagem na cidade com a frase hashtag Não Venda Seu Voto. E nós vamos imprimir umas cédulas. Nessas cédulas, nós vamos informar o preço do voto e também o valor do voto, que são coisas diferentes. O preço do voto é o valor que o eleitor recebeu para votar naquele político. Agora, o valor do voto é inestimável. O valor do voto pode ser
a falta de merenda escolar, a falta de remédio nas UPAs, nos hospitais, o lixo acumulado na cidade, o BRT que não funciona. E, principalmente, a esperança do povo. Quando o povo vai decidir quem vai ser o administrador de sua cidade, de seu estado ou de seu país, o que mais ele tem, ele solicita, o que mais ele quer que aconteça é que aquele político lhes dê esperança, esperança de uma vida melhor, esperança de uma cidade melhor, de uma cidade onde a população tenha melhores condições de vida e oportunidade. E, como nós já estamos nos delongando demais, eu vou solicitar ao doutor Emmanuel Vilaça que faça as suas considerações finais, depois de toda essa experiência, essa verdadeira aula que nós tivemos aqui. Com 3 pessoas fantásticas. Doutor Emmanuel, suas considerações finais a respeito desse tema que a população está ávida em saber. Eu fico muito feliz de ter participado do live com o doutor Fábio, o doutor Anderson, pela aula que eles puderam nos dar, né? Eles têm experiência nisso, eles têm expertise nesse assunto, com pessoas que podem ajudar a população a entender das leis. Mas eu acredito que, quando se fala muito em educação da população, eu acho que no ensino básico, todas as fases do estudo, nós poderíamos aprender a estudar a nossa Constituição do país, a Constituição do Estado do Pará, as leis municipais, para que as pessoas pudessem entender qual é a parte que cabe neste latifúndio chamado Estado. Quem é quem nesse Estado? Que ele é o Estado. É ele quem coloca e quem ele tira. E se ele colocar pessoas ruins, se vender o voto, ele está cometendo um suicídio. Ele está matando a mãe, a avó, o tio, o irmão, todos aqueles que ele ama. Por quê? Quando chegar ali na porta de um hospital, não vai ter médico. Quando chegar para pegar uma medicação, não tem medicação. E quando quiser pegar um ônibus, não tem ônibus porque não tem dinheiro. E ele não vai ter dinheiro para sustentar a família. E também a rua vai encher, vai alagar, e ele vai continuar naufragando na vida até e nunca nos olhos de ninguém. Não adianta dizer viver hoje como se houvesse amanhã, como diz a letra da música. Não. Vamos viver o hoje, pensando sempre em construir um amanhã e garantir um futuro melhor, não só para a gente, mas todos os nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos. E a vida é assim. A gente não pode mudar isso. Não viva hoje como se não houvesse amanhã. Parabéns pelas belas palavras, doutor Emmanuel. E eu, como delegado de Polícia Federal, eu sempre falo o seguinte: a maior arma contra a corrupção são os votos. Nós temos a principal arma para derrotar os corruptos. Não adianta nós, policiais federais, Ministério Público Federal, Justiça Federal, estarmos empenhados em acabar com a corrupção se o eleitor vende seu voto. Dificilmente se dá recibo quando se vende o voto. É muito difícil de se constatar a venda do voto. Então não venda seu voto e vote certo. Doutor, agora vamos ouvir as considerações finais do doutor Anderson, que trouxe uma verdadeira aula, nos trouxe uma verdadeira aula de política jurídica eleitoral. Doutor Anderson, suas considerações finais, por favor. Aqui é o convite a você, doutor. Parabéns pela iniciativa. Fico muito orgulhoso de estar participando um tema tão importante, né? E mais feliz de saber do movimento que vai ser criado para lutar a voz. Queria ser o doutor Emmanuel Vilaça, obrigado pela companhia, pelo debate. Agradecer ao Fábio Narciso, que muito contribuiu, inclusive, dando informações importantíssimas do ponto de vista jurídico, e, sobretudo, agradecer a você, doutor, que emprestou seus ouvidos
e participou desse debate maravilhoso. O bom desse debate, doutor Iguchi, é que sobre o assunto faltou tempo, né? É muito bom. O tempo é curtinho, nem vi o tempo passar, eu fechei o olho e deu uma hora. Muito bom. Tem certeza absoluta que esse movimento vai virar uma imagem, um tema importante. Falar do doutor Emmanuel, acha que o quanto é importante essa conscientização de que cada escrevendo seu voto está correndo para a manutenção da miséria, do emprego e do caos. Nós já no país, para enumerar tudo isso, e vai para as horas de live. Mas eu estou muito feliz, estou orgulhoso de estar nesse momento, e conte comigo, doutor Iguchi. Reiterar a iniciativa e deixar o recado do outro lado que nós temos que nos unir, nutrir a esperança que logo, logo vai se converter em certeza de que os rumos do país já estão mudando. Está a nossa cidade. Que essa mudança pode ser acelerada com a atitude de você votar correto, votar em quem oferece proposta, votar em pessoas honestas, porque quem ousa comprar votos está simplesmente arruinando, destruindo com o futuro de muita gente, enfim, munícipes do Estado da Federação. Muito obrigado de coração e quero que outras oportunidades aconteçam para que a gente possa fazer mais tão importante e que é lógico. Não seja um inimigo como foi hoje. Tenho certeza que é só um xizinho ao longo desse ano vão acontecer. Muito obrigado, de verdade. Boa noite. Obrigado. Nós que agradecemos, doutor. Obrigado. Como eu falei, hoje nós tivemos uma aula de jurídico, política, eleitoral, todos com muito assunto para esclarecer a população, para informar a população. Mas, infelizmente, como o doutor Anderson falou, nós somos inimigos do relógio. E agora o doutor Fábio Garcia, meu amigo Fábio Garcia, por favor, as suas considerações finais, depois de toda essa aula aí que tu deu como advogado e principalmente como juiz eleitoral. Muito obrigado, Everaldo, pelo convite. Você sempre que chamar, eu estarei presente. Eu conheço a sua pessoa, a sua família. Eu sei das suas intenções, eu sei da sua integridade, eu sei da pessoa honesta que você é. E a pessoa séria, tanto como profissional na Polícia Federal, como homem, como marido, é uma pessoa que eu tenho não só um grande orgulho, como uma grande admiração. Sou seu amigo e conte comigo. Eu queria finalizar deixando Eu tive um insight, Everaldo, eu não planejei isso, tá? Eu realmente, como é um assunto até um pouco corriqueiro, eu não planejei finalizar com esse verso. Mas a gente acaba lendo e se depara com algumas situações. Tem uma passagem de Camões em Os Lusíadas que é um tapa na cara da população, principalmente daquele que pensa em vender voto. Eu queria pedir licença para ler. Vontade, meu amigo. O dinheiro, rende munidas fortalezas, faz traidores e falsos os amigos. A mais nobre, faz fazer vilezas e entrega capitães aos inimigos. Corrompe virginais purezas, sem temer de honra ou fama alguns perigos. Deprava às vezes as ciências, os juízos cegando e as consciências. Interpreta, mais que sutilmente, os textos. Faz e desfaz leis. Causa os perjúrios entre a gente e 1000 vezes tiranos torna os reis.
até os que só a Deus onipotente se dedicam 1000 vezes ouvireis, que corrompe este encantador e ilude, mas não tem cor, contudo, de virtude. Muito obrigado pela oportunidade. Sempre que você chamar, conte comigo. Um abraço para todos. Eu que agradeço muito, meu amigo Fábio Garcia. Para vocês verem que até a Bíblia comenta esse assunto importantíssimo. Eu costumo falar que, na verdade, eu costumo falar, mas isso é uma frase de Voltaire. Existem 2 tipos de bandido. O bandido comum, que rouba nossa casa, rouba nossos bens, rouba até nossa vida. E o bandido político, que rouba a merenda das escolas, o remédio dos hospitais e a esperança do povo. A diferença é que o bandido comum é perseguido pela lei e o bandido político é protegido pela lei. Então, muito cuidado na hora de votar, para não votar num bandido que vai se tornar político e vai ser protegido pela lei. Eu acho que hoje foi muito esclarecedora essa nossa live. Acredito que diversas dúvidas e perguntas ficaram, mas infelizmente o nosso tempo é muito pequeno e todos nós temos afazeres, mas eu conto com a presença de todos vocês que têm interesse em renovar a política da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país, para se unir ao nosso movimento. Se unir ao nosso movimento. Hashtag não venda seu voto. É muito importante que a partir dessas eleições de 2020, nós comecemos a mudar esse cenário político. Tá? E só para fazer uma retificação, não foi a Bíblia que comentou as palavras do meu amigo Fábio Garcia, foi Camões. Tá? Desculpe que eu estava emocionado até com essas palavras do Fábio. Mas, ó, muito obrigado a todos. Tenho certeza que nas próximas lives nós poderemos ter um pouco mais de tempo para esclarecer e tirar dúvidas, principalmente passar a vocês, internautas, as nossas experiências. O Dr. Emanuel Vilaça como jornalista, grande jornalista, Dr. Anderson como historiador, cientista político e assessor parlamentar do Senado Federal. E Dr. Fábio Garcia, meu amigo pessoal, advogado eleitoral, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e ex-juiz. Vamos marcar outras lives para tirar dúvidas dos internautas, mas essa foi muito esclarecedora, é apenas a primeira de muitas. Obrigado, pessoal. Um abraço, boa noite a todos.